Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher, Lives para a Vida. E esse projeto que se iniciou em 2021 tem um objetivo bem específico, é levar para vocês 1000 possibilidades desse conceito que chamamos saúde. Não aquela saúde clínica apenas, mas uma saúde de uma forma integral, ampliada e reforçada por vários profissionais que toparam, que aceitaram o convite de estarem aqui comigo, também fazendo essa partilha. Então, a gente faz esse partilhar de saberes e de sabores, de nossas vidas, de nossas praxes, e os temas são variados, justamente porque a vida é muito ampla, é muito variada, é plural, e a vida é verbo, é movimento. E saúde é isso, saúde é esse movimento, é um movimento de saber mais um pouquinho, é um movimento da gente unir forças e conhecimentos para que a gente sempre dê um passo à frente. E dentre os variados temas, que já foram apresentados aqui, hoje eu tenho a honra de estar recebendo Ângela Vega, falando sobre idadismo ou etarismo. E Ângela vai versar sobre esse conceito, vai explicar para a gente um pouquinho mais do que é isso, quais são os impactos disso na saúde, no nosso bem-estar, no nosso bem viver e no nosso processo realmente evolutivo como seres humanos. Então, deixa eu ver aqui a solicitação da Ângela. Muito obrigada pela presença de vocês. A Ângela já mandou aqui a solicitação. Esses processos são sempre uma caixinha. Sim, aqui estamos. Boa noite, Adair. Bem-vinda, querida. Que bom, estou muito feliz com sua presença, feliz por você ter aceito esse convite e muitíssimo feliz pelo tema, pela intensidade, pelo conteúdo que você vai falar aqui com a gente e também pelo diferente. Porque quando a gente lida com algo que não é do dia a dia, assim, que é do dia a dia, mas está ali oculto, de uma certa forma, isso quando vem e alguém que tem propriedade para falar a respeito, nossa, que maravilha! Eu sou toda gratidão aqui e que todos que estão aqui também presentes recebam o que você tem de preciosidade para compartilhar aqui conosco. Queridas pessoas, vamos dar as boas-vindas para a Ângela Vega. Ângela é aconselhadora biográfica, consultora, coach, desenvolve 1000 projetos, é uma pessoa super ativa e está sempre inserida nesse contexto, tanto do individual como do corporativo. Então, com certeza tem propriedade aqui em versar sobre o tema. Querida, por você, e vamos lá iniciar essa nossa live, que tenho certeza que vai ser maravilhosa. Obrigada. Adair, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você nessa série de lives de saúde da mulher. Esse tema, quando nós conversamos, você escolheu esse tema para essa live, que eu te ofereci alguns deles. E assim, o que eu posso contar, e aí eu começo contando como é que eu cheguei nesse tema, e aí a gente vai desdobrando ele e vai abrindo possibilidades e dúvidas, até algumas coisas que, se alguém presente quiser perguntar, a gente conversa sobre. Então, assim, eu participei há 3 anos atrás, 3,
talvez um pouco mais, porque com a pandemia a gente perdeu meio a noção da contagem dos anos, né? Eu participei como coautora de um livro chamado Revolução 50 a Mais. E nesse livro, cada pessoa contava como tinha sido a sua virada de chave de mudança, seja pessoal, profissional, no pós 50 anos. Então, no livro, eu falei sobre a minha vida profissional, usando, claro, a visão da biografia humana. Então, eu trouxe ali as minhas fases e essas, vamos dizer, marcadas por essas questões, esses ritmos da biografia humana, e me ficou aquela coisa do 50 a mais, da revolução, do que estava acontecendo. Na época eu li várias coisas sobre longevidade. Esse tema, pensando em termos de carreira, é um tema que também eu venho estudando há algum tempo, e aconteceu de eu fazer uma pós-graduação em ciências humanas e sociais, e escolhi como tema da minha monografia o idadismo, traçando o idadismo como um fenômeno contemporâneo. E aí, assim, eu vi que você colocou nas chamadas para a live a questão que hoje tem, se vocês pesquisarem, ou quem pesquisar, vai encontrar idadismo, etarismo, ageísmo, várias, vamos dizer, vários nomes para se dizer a mesma coisa. E aí eu optei por usar idadismo porque foi a tradução que a Organização Pan-Americana de Saúde, ela lançou, acho que há uns 2 anos atrás, um relatório com informações super completas, é um relatório grande que está disponível para quem quiser, e eles traduziram o ageism em inglês por idadismo. Então eu optei por usar. Agora, etarismo é de idade, tanto para o francês quanto para o espanhol, e o ageísmo ele vem do inglês, e é exatamente como tudo começou. Porque uma coisa que eu me dispus a procurar é assim, mas como é que surgiu esse termo? Quem é que cunhou? De onde vem? E aí, assim, a gente tem, curiosamente, na mesma época, que são lá no final dos anos 60, a Simone de Beauvoir, uma feminista reconhecida, socióloga, enfim, que escreveu um livro chamado A Velhice. É um livro grande, assim, em que ela traça várias, vamos dizer, ela fala tanto da velhice nas obras de teatro, ela vai falar desde os clássicos da antiguidade, ela vai falar de como se tratam os velhos, as crianças, em várias sociedades também, e ela termina fala de gerontologia, que na época era uma coisa nascente, mas ela já traz algumas bases sobre isso. E a outra personalidade nessa mesma época, o Dr. Robert Butler, que era médico psiquiatra, ele observou um fenômeno em Washington. Eles estavam destinando algumas construções, alguns edifícios que estavam meio assim abandonados. Como se fosse o INSS aqui. Eles estavam pensando em reformar para naquela vizinhança colocar idosos, porque eram lugares que tinham facilidade de acesso, tinha transporte próximo, então eles estavam preparando essas construções. E ele observou que existiam várias, vamos dizer, forças contrárias. Os vizinhos fizeram passeata, os vizinhos reclamaram, teve uma série de movimentações, esse final dos anos 60. Então, ele observou que com essa movimentação, ele disse, mas qual o problema das pessoas com idade? Por que isso? E aí, ele, questionando esse movimento, ele criou o ageism, porque nem era junto. Era o ismo do age, como tem o racismo, o feminismo, ele mesmo fala. A esse exemplo, ele criou o ageism. Então, começou lá naquela época.
Então tem esse sufixo que foi aí acoplado, né, para poder gerar até essa palavra que significasse. E uma das perguntas, Ângela, até que eu recebi na caixinha quando, né, eu coloquei lá no story, etc, das pessoas perguntando o que que é idadismo, né? O que é isso? Você trouxe aqui já esse fundamento de onde veio, né? Então, para quem não sabe o que é, já pelo menos já está sabendo de onde que surgiu e como é que foi esse pontapé inicial, esse fio, né, que está sendo puxado aí. E o que é o idadismo? Então, eu gosto de usar a denominação que a própria Organização Pan-Americana de Saúde usou, que é relacionada a essa, vamos dizer, esses três membros que na antroposofia a gente fala, né, do pensar, sentir e do agir, né, ou do querer. Então, assim, ela diz que o idadismo é uma forma como nós os estereótipos que usamos, está relacionado o idadismo aos estereótipos que nós usamos, que é o nosso pensar, aos preconceitos, que é a forma como nós sentimos em relação a outras pessoas, e a discriminação, que é a nossa ação, baseado na idade da pessoa. Então, se eu tenho um estereótipo de dizer, e aí, assim, isso é curioso, Aldair, porque num primeiro momento, até eu, quando eu ouvi o idadismo, até porque eu vinha dessa pesquisa na Revolução 50 mais, com longevidade, eu imaginava que era só direcionado às pessoas idosas. Só que não, o idadismo ele pode ser também em relação à criança. Por exemplo, se tem um país em que as políticas públicas elas não beneficiam a infância, é um caso de idadismo. Gente, Então, interessante, porque eu também só estava relacionando isso a pessoas que eu falo assim, da era prateada, né? Enfim, pra cima mesmo. Não tinha essa noção tão diversificada, né, em todos os nichos de faixas etárias. é isso. Interessante. Então, assim, ele é amplo. Por exemplo, uma empresa em que os jovens são discriminados e que não conseguem ascender na carreira, é um caso de idadismo também. Então, Olha. é claro que a gente acaba com a longevidade e o aumento de pessoas idosas na população, ficou mais, vamos dizer, visível e mais Evidente. direcionado Uhum. essa percepção para as pessoas idosas. E aí até uma coisa, Aldair, que eu aprendi e que eu incorporei para mim, e que no Brasil a gente fez uma mudança em legislação por causa disso, é a questão, por exemplo, do idoso ou da idosa. Uhum. Então, isso foi uma coisa que a lei, o chamado Estatuto do Idoso, ele mudou de nome. Ele passou a ser Estatuto da Pessoa Idosa. Porque o idoso não é uma qualificação, porque Aham. aí seria um estereótipo. Não, o idoso não é em si, o idoso é uma pessoa que tem idade. Sim. Então, é uma pessoa idosa. Então, esses cuidados e esses detalhes fazem com que a gente expanda o Sim, nosso olhar. exatamente isso que é o mais importante, né? Que você consiga visualizar para poder cuidar, né? Desse pensar, desse sentir e desse agir nos conformes que você explicou, né? Trabalhando que pensamento direcionado é esse, que preconceito, né? De sentimento é esse que você emana para o outro ou pratica para o outro e que ação é essa que pode ser modificada em termos do comportamento, né? Foi pelo menos o que eu percebi. Ângela, que tema. Então, se eu já estava encantada sem nem perceber essa nuance, que eu fiquei lá no. Opa, eu já estou aqui nos meus 58, já tenho. Lá, lá, lá. Eu, olha, foquei no umbigo e ali fiquei felizinha da história. Mas então é muito mais abrangente e muito mais impactante, consequentemente. Sem dúvida, sem dúvida. E justamente, né, por que que isso ficou mais forte
para as pessoas idosas do que para os jovens e para as crianças. Porque a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, um dado que eu coloquei no artigo Sim, que eu escrevi, né, que eu mandei para você, sim. que é o tema exatamente dessa É, live, né, o que, é que nós temos a ver com isso, é essa, vamos dizer, evolução demográfica diz que até anotei aqui, em 2030, a faixa etária mais 65 mais vai ser maior, vai ultrapassar a faixa de 15 a 24 anos. Então, assim, você vai ter um crescimento muito maior sim, das pessoas sim. idosas, do 65 mais, do que do Uhum, 15 a 24. Se a gente andar 10 anos mais, e sim, 2030 tá aí, sim, 2040 ali na virada da com esquina. certeza. Então, em 2040, a ideia é que essa faixa de 65 mais cresça mais do que de 0 a 14. Então, a gente vai ter um envelhecimento da população e, com esse envelhecimento, vai ficar mais visível essas questões desse preconceito, Uhum, porque tem uma questão social. Se a sim, gente pensar aqui na questão da vida profissional, sim. então, Como é que. assim, Uhum, como é que fica com a longevidade? Tem uma autora que chama Linda Creighton, e eu te falei que antes dos 50 a mais eu já vinha um pouco estudando isso, sim. que ela fala que nós estamos saindo daquele modelo que era o modelo tradicional tripartite. Você Uhum. estudava, você trabalhava e você se aposentava. Aposentava. Exato. E aí Só tá que isso tudo hoje, nessa fale, evolução, né? É claro que vai ter que ter já está acontecendo essa mudança e agora a gente precisa ter um olhar diferenciado, né? E uma adaptabilidade, uma resiliência, inclusive, né? Que eu vejo resiliência não como aquela coisa da resignação, não é isso, mas sim você está disposto e disponível a uma mudança proativa para incorporar, para agregar, para poder perceber, ter percepções, né, realmente outras a respeito. Então, é muito mais, né? E isso vai provocar realmente uma mudança de eixo. Quer dizer, são vários índices que estão envolvidos em um tema, né? Porque não é só esse envelhecer e a gente nichar, né? Por exemplo, ali você tem outras consequências, isso vai ampliar e espalhar para outras questões em termos, né, do social, em termos do econômico, em termos do cultural, em termos. Eu fico aqui pensando até em termos de transporte mesmo, né? Porque hoje a gente fala assim, tem isso, tem aquilo, mas não tem tanto assim. É algo que não foi ainda observado, pelo menos no meu ponto de vista, né? Numa coerência para um bom uso, para que a gente tenha realmente uma acessibilidade. Então, olha quantas coisas aqui, fora alimentação, fora isso, fora aquilo, quer dizer, são vários temas envolvidos, né? Muita com certeza, e assim, você até falou da questão dos transportes, né? coisa. Assim, não sei em outros estados, quem está em outros estados pode observar isso. Por exemplo, aqui no Rio está ocorrendo já uma mudança, se vocês lembrarem aqueles desenhinhos que ilustravam, por exemplo, no metrô, Aham, as necessidades especiais, as pessoas, um 60 a mais, era um velhinho de bengala. exato. Era um velhinho de bengala. Então, assim, essa visão de que todo mundo com 60 anos, mais de 60 anos, está usando uma bengala, está encurvado, está todo torto, isso não Não é, existe, não é não é mais a hoje a realidade. realidade. Exato. Então, está mudando. Então, já tem eles chamam de pictogramas, né? Sim. É um homem, né? Ainda não se adaptou para usar, como eu já vi em outros países, metade homem, metade sainha. Porque tem alguns Ainda países que tem essa põem outra uma questão, saia, né, ainda, é, do cultural. ainda tem masculino, feminino, que a gente ainda não incorporou. Ainda é uma imagem masculina. Mas pelo Sim. menos ele está ereto e tem Tem. 60 a mais. Uhum. Então, isso já é uma mudança de Um grande mentalidade, uma passo adaptação respeitosa.
né, Ângela? Porque o respeito também está aí, né? É uma outra faceta para que a gente possa observar, né, e analisar, fazer essa autoanálise, né? É quão respeitoso estou sendo para com o outro e quão respeitoso também estou sendo para comigo e como é que eu estou recebendo isso, né? Muito. Exatamente, esse cuidado, e aí nós falamos do mundo do trabalho, né? Tem algumas instituições que já há algum tempo, algumas empresas, que passaram a ter esse programa de seniors, né? De ter Sim. pessoas com mais idade, de contratar pessoas 70 a mais ou assim, para estarem participando nas empresas. A Sim, sim. questão é que, a meu ver, se você não prepara as pessoas que estão, essas pessoas que chegam acabam ficando marginalizadas, acabam não Exatamente. tendo até o devido respeito, como você estava falando, porque assim, esses estereótipos eles estão arraigados e coisas que antigamente, que assim, se falava até como uma brincadeira, e eu descobri nesse processo é, eu vi o nome dele, né? Que é o Uhum. glossário coletivo de enfrentamento ao idadismo. Esse glossário tem várias expressões, mas assim, são muitas e muitas e muitas, e eu te diria que a impressão que eu tive é que a maior parte delas é relacionado à mulher. Sim. Então, assim, fale. Com certeza. Não, eu fiquei pensando, né, nesse glossário, etc., e essas expressões, porque, por incrível que pareça, a gente escuta muita coisa no dia a dia. É que muitas a gente não tá, assim, a gente deixa passar, né, finge que não ouviu, ou qualquer coisa do gênero, enfim. Mas, no fundo, são coisas que mexem. E no caso corporativo que você acabou de colocar, sim, um preparo para uma equipe que está ali para receber um colaborador numa condição diferente, porém não menos ou menor ou menos prestativa. Isso tudo, olha o quanto que mexe numa educação, uma educação integral, para que haja um comportamento diferenciado, para que a gente possa praticar e viver, né, nesse conjunto, nessa sociedade, porque uma andorinha não faz verão, e como que a gente está abraçando isso sem apontar dedo, né? É uma coisa assim feia, mas que acontece mesmo que você não aponte ali, mas aqui dentro você pode estar apontando. E o pior é quando aponta aqui, né? A partir do coração, né? Quer dizer, de toda, que é o órgão de um pensar, mas um pensar que já passou por outras, né? Questões e outras transformações. E Ângela, eu fiquei observando aqui, né? E escutando tudo que você estava falando. O que acontece? Nós recebemos aqui 4 perguntas na caixinha, quer dizer, 5 na verdade. É que 4 vieram para a caixinha, uma foi para o direct. Né? E a primeira que foi para lá foi o que é o idadismo que a pessoa não sabia. E é claro, não tem obrigação nenhuma de saber. E que bom que você está trazendo esse tema, porque agora quem sabia um tiquinho está sabendo bem mais e quem não sabia já está se inteirando, porque precisamos sim desses conceitos para que a cabecinha possa abrir, o coração possa abrir e a ação seja uma ação compassiva e respeitosa. E somos, né, pertencemos ao mundo, né? Eu sou uma cidadã, todo mundo está aqui no mesmo planeta. Então, vamos colaborar. E sim, o que você disse a respeito da mulher, o foco, claro, todas que participaram aqui foram mulheres. E com questões até assim, não menos importantes de tudo isso que a gente já falou, mas questões inclusive físicas. E isso eu posso falar por mim, né? Eu sou uma mulher de 58 anos que pintei o cabelo uma única vez por opção. Pintei pela primeira vez e por opção deixei de pintar. Nunca mais pintei. E eu tenho aqui, sabe, minha faixa branquinha, etc e tal. E o que eu já ouvi de comentários, de brincadeiras, porque aquela brincadeirinha do ha-ha-ha, né? Mas a pessoa fala aquilo que tá ali, daquele jeitinho, né? Como que eu vou receber que vai ser o diferencial? Mas que isso existe, existe.
e até 1.000 sugestões, que eu não pedi nenhuma, mas já vieram com 500 possibilidades para que né, eu cuidasse do cabelo de uma forma. E eu tô Pessoa falando de incomodada com o seu cabelo. cabelo, né? Pois é, Pessoa e eu, incomodada com o seu cabelo. meu, além do branquinho, é porque eu tenho cabelo longo. Então, olha, eu já passei por cada situação que eu falei assim, vixe, pior que eu não tinha nem abri a boca para pedir nada e estou recebendo tudo, então vamos fazer a peneirada aqui. Mas isso é um tiquinho, um negócio assim, ó, miudinho. E de uma estética. Você imagina? Então, nos outros níveis, nas outras camadas, né? E as perguntas foram exatamente assim. Eu vou ler uma delas aqui para ti. Quer dizer, comentário que eu pedi, ou um comentário ou uma pergunta que aí a gente pode desenvolver, Uhum. né? Tenho 50 anos, uma filha de 7 e não pinto os cabelos. Então, voltando à história do cabelo. Cabelo é importante. Alguns dizem vovó quando me veem com ela. Então, tem um Tá. incômodo, claro. A gente está aqui para analisar e nem para julgar absolutamente nada. Mas foi a colaboração. E veja como que isso tocou essa pessoa. A nível de uma alma que está ali, né? Desse É ser. isso. Nessa Uhum. faixa Mas etária, né? Se a gente pegar aqui a nossa teoria dos setênios, né? Colocarmos fases da vida, né? Que setênio é esse, né? De 42 a 56? O que essa pessoa está passando? E uma opção, né? De ter sido mãe dessa menina de 7 anos aos 43, se a minha conta não está errada, eu não sou boa de conta, então acho que é isso, né? ela Que aí dá tem 50? quanto? Ela tem Ela está com 50? 50, é 7, então, 43, tá certo? E que comentário é esse que a pessoa se acha no direito de fazer, né? Mas é exatamente o que a gente está falando do preconceito, né? Quer dizer, ou do estereótipo, de Sim. dizer que uma mulher com mais de 40 anos, e assim, até essa questão do cabelo branco, assim, o meu marido tem cabelo branco desde os 14 anos ou 12 anos de idade. Então, e tem pessoas, eu tinha uma amiga na escola que tinha uma mecha, inclusive um cílio, né? Branco, uma parte do cílio branco, isso aos 15 anos de idade. Então, assim, não é conectado totalmente, mas no estereótipo fica essa impressão de que cabelo branco você precisa ser Associa. avó, você não pode ser mãe. Você não pode, É no como se eu fizesse um estereótipo julgamento. e no imaginário também, nesse imaginário coletivo, né? É isso. É dizer que se a mulher está com o cabelo sem pintar, é porque é descuidada, é porque não tem atenção, é porque cabelo comprido não pode. Isso É. no glossário de enfrentamento ao idadismo, eles falam disso, porque é uma questão Um que paradigma surge. que foi colocado e foi introspectado, né? É isso, e que as pessoas assumem como se aquilo fosse Verdade a absoluta, né? verdade. E assim, são essas coisas que eu, por opção, eu tenho 60, por opção eu uso a minha rena e, por enquanto, vou usando. Por isso, é o que eu digo, não é que porque a pessoa tem cabelo branco que ela, de novo, né? Se for uma obrigação, você está ferindo a liberdade da outra pessoa de ser quem ela quer ser. Exatamente. Então, essa visão, esse estereótipo, assim como aquela que o pessoal tem até a música sertaneja, né? Panela velha que faz comida boa. Gente, assim, tem, além do estereótipo Sim. sexual, tem essa coisa de você valorizar por uma questão específica. Então, é Sim. assim, é uma Utilitária, né? degradação. Então, assim, isso, e as palavras, né, que às vezes estão aí, né, o caduco, seu caduco, você é a coroa, aí você até quer uma coroa enxuta. Gente, que história é essa, né? Então, assim, não, e que às vezes a gente, nós mesmos, às vezes nos pegamos falando, né, puta, mas olha, velho ficando na fila, podia estar aqui outro dia da semana, porque ele não trabalha e tal, mas justo hoje tinha que estar aqui na fila do banco. Sim. Gente, isso é estereótipo, é preconceito, porque assim, a pessoa, de novo, tem o direito de ir a hora que ela quiser, no tempo que melhor
Quando lhe é, né? aprouver e não quando os outros acham, não, não, eu vou agora, porque senão as pessoas vão pensar que eu, como idoso, não dá, né? É bem Então, delicado mesmo, né? Com toda essa delicadeza e a gente precisa realmente expandir, né? E a gente tem uma outra colaboração, deixa eu ler aqui, ó. Como o mundo corporativo tem se posicionado em relação ao preconceito geracional? Você mencionou um pouquinho, mas algo mais assim que você possa contribuir para essa questão no mundo corporativo, como que a tua experiência, a tua vivência, né, com dinâmicas, enfim, com o teu trabalho. assim, o que eu posso dizer, eu tenho uma amiga que a gente até trabalhou nesse tema da longevidade, Revolução 50 a mais juntas, que é a Eliane Kreisler. Ela fez um trabalho com foco no que ela chamou de transgeracional, que é assim, ou multigeracional, é você envolver em grupos de trabalhos pessoas de diferentes faixas etárias. Porque o que a pesquisa traz como informação é que você acaba sendo mais criativo, Exato. você melhora a geração de ideias, quando você tem contribuições de visões diferentes de mundo, sejam por pessoas de origens diferentes ou de faixas etárias diferentes. Então, assim, essa possibilidade é uma possibilidade, e essa minha amiga, inclusive, ela conta que ela viveu uma experiência dessas, que ela foi estudar, foi fazer um curso num projeto que era mais dedicado para jovens. E ela já tinha, acho que mais de 50 ou chegando aos 60. Então, ela vivenciou esse choque e vivenciou de uma forma diferente, porque ela foi bem acolhida e aí veio essa possibilidade de perceber Sim. o que de bom se gera dessa maneira. Então, assim, eu não tenho certeza, não tenho lido sobre esse tema em empresas ultimamente. O que sempre me veio assim como questão é o que eu falei antes, é a preparação, porque quando eu acho que uma das primeiras, tenho certeza, assim, posso estar enganada, mas eu lembro da Unilever lançando um programa para contratar sêniores, Sim, mas de uma forma assim, não para atendimento, porque, por exemplo, acho que McDonald's fez isso, lojas sim, americanas, sim, sim. alguns fizeram de colocar o idoso como alguém que pudesse orientar, contribuir e Sim. tal. Então, assim, isso fica mais isolado, mas quando você traz alguém para dentro de uma equipe, se você não tiver a equipe preparada para receber aquela contribuição, se tiver uma equipe que crie uma rejeição no sentido do estereótipo, já passou o tempo, esse cara está desatualizado, essas ideias não se aplicam mais, você não vai usufruir daquela Sim. experiência. E tem uma Então, grande oportunidade, né, Ângela? Porque com esse o jovem tem um ímpeto, tem uma força, tem uma criatividade. Mas o sênior também tem uma criatividade, tem uma experiência, tem um lastro também, né? E olha quanta contribuição que é possível. Mas sim, a gente vai cair justamente nesse preparo para o acolhimento, para o recebimento, para a ambiência, né, na verdade, né, o que a gente trabalha em termos, né, dos fatores humanos, enfim, é realmente, né, que recepção é essa para que a engrenagem ali rode bonitinho, né, e que tudo esteja no lugar, porque tudo pertence a esse lugar. E eu sempre falo assim, a gente vive no mesmo planeta, mas em mundos outros. E essa composição, esse mosaico de mundos diferenciados é tão rico. Mas a gente tem que estar aberto e preparado para isso também, porque nós não fomos educados para isso, né? é Então isso. tem essa E, outra questão. E uma coisa, Aldair, que a gente pode puxar também da nossa expertise da biografia humana, é que assim, você precisa colocar as pessoas de acordo com sua idade no que elas têm o maior e melhor potencial. Exato. Então a gente sabe que de 21 a 28, a fase que a gente até chama carinhosamente da fase do centauro, É, que a pessoa está ali querendo fazer, querendo realizar, querendo, enfim, nos casquinhos,
Não dá para você colocar um idoso para fazer um projeto que ele tem que estar fazendo coisa, gerando. Não, não. Ele Uhum. vai estar na fase lá dos 42 aos 49, por exemplo, no desenvolvimento dos potenciais da visão holística. Sim. Então, ele vai ajudar muito mais com uma visão sistêmica, com uma Uhum. estruturação, com uma, enfim, com uma de uma forma sob a forma de uma, por exemplo, de uma mentoria, Sim. que você não vai colocar uma pessoa de 21 a 28 para Não fazer, tem, porque ela não vai não querer tem ficar estofo para sentada, isso. organizada. Uhum. Exato. Então, É isso de muito perceber bacana. as faixas, né? Fale. E não, não é isso mesmo, perceber a faixa e realmente trabalhar naquele potencial, né? Que tesouro é esse que essa pessoa está carregando e que pode, né, contribuir para aquilo, enfim, está alocado. Isso é uma coisa que funciona sempre. Onde eu sou melhor, é ali que eu vou me encaixar também, e é ali que eu vou contribuir no meu potencial máximo, né? E claro, tem sempre o corredor, né? Que aí você vai lá, dá uma bebericada aqui no do outro, e aí vai formatando e vai num crescente, né? Acho que é muito por aí. A gente tem mais duas questões aqui e são voltadas para as mulheres e num comportamento outro. Então vamos lá. Ó. Se o corpo e a mente andam juntos e me sinto bem, por que me limitar pela idade? É isso, por que não? Exato. Por Porque que eu paro não, aqui que né? eu estou me É, limitando, né? Que conceito anterior que eu, né, enraizei aqui de tal forma que eu mesma estou ali me prendendo ao invés de usar, né, as minhas potências, enfim. é isso, mas porque a gente está imerso nessa questão do contexto. Sim. Então, esse tema tem essa coisa de você refletir, você perceber que existe esse contexto. Então, assim, se tem um contexto que diz, não, você não pode sair sozinha porque pega mal, mulher, Uhum. né? Porque pega mal, você tem que pintar o cabelo, senão parece que você está desarrumada, você tem que juntando esses todos tem que, você não vai viver para você, você vai viver para o outro. E esse outro nem sempre vai ficar satisfeito, porque às vezes não é um outro, são vários outros. Sim. Então, cada um vai colocar uma demanda. Então, se dar conta de que existe esse preconceito, esses estereótipos, evitar ou se dar conta de quando a gente usa, porque eu me dei conta de que eu olhava uma pessoa com idade e eu dizia, nossa, como você está bem, nossa, eu quero chegar na sua idade dessa maneira. Quando eu dizia isso e quando eu li o glossário, eu me dei conta que é como se eu estivesse dizendo que numa idade avançada todo mundo fica mal. E aí eu estou reconhecendo que aquela pessoa está bem. Não, todos podem estar bem. É um ou outro que você vai ter, claro, uma questão mas de uma doença. Não uma questão que seja, claro, a gente sabe que o fisiológico vai Uhum. decaindo Sim. com o O tempo, mas entrópico existe sim, né? A gente não vai tapar sol com peneira. é isso. Agora, hoje, com a quantidade de vitaminas, assim, há uns Elementos, não, né? não muitos anos atrás, a gente tinha, eu estava lendo, acho que hoje, algo que na Idade Média eles contavam as gerações a cada 30 anos, porque as pessoas morriam Morriam. cedo. Então, assim, com o tempo e com essa ampliação da vida, do Uhum. tempo de vida, outras questões foram surgindo. Então, o perceber que tem isso, esse externo, e tem esse interno, que você mesmo falou no início, da forma como eu recebo. Se eu me dou Uhum. conta de que eu estou sendo, é, de alguma forma, preconceituosa, ou estou criando um estereótipo, eu tenho que, opa, porque se não é agora, em algum momento, que aliás eu gosto, eu vou ler aqui no meio uma frase do que eu achei maravilhosa nessa pesquisa,
é um pesquisador, são dois pesquisadores, North e Fiske, que Uhum. ele diz assim: a idade é a única categoria social que identifica subgrupos aos quais todos podemos eventualmente ingressar. Então, assim, a idade é uma categoria social que, se nós continuarmos vivendo, nós vamos estar nessa categoria e nós vamos ser pessoas idosas, independente da posição social, independente da raça, independente do credo, é Exato. para todos da mesma Nascemos, maneira. crescemos, evoluímos, estamos passando por todas as faixas. E se tudo der certo, se o projeto funcionar bonitinho, a gente tem essa longevidade a favor, com uma medicina também que está contribuindo para isso, para um hábito alimentar, uma atividade física, quer dizer, todos esses outros componentes. Então, se você tem uma saúde trabalhada, física, mental, né, emocional, espiritual, tem tudo para continuar sem perda, mas sim com uma adequação, claro, como você colocou até na questão da empresa, né? Uma pessoa de 21 a 28 tem um pique X que o outro que já está ali, né, nos 42 para 56 ou nos 56 para cima, não vai ter, mas vai ter outras qualidades, outras potências, outras contribuições. E essa é a que eu falo que é um mundo plural, né? Onde a gente tem essa possibilidade. E aí a gente sai até se é a questão só do cabelo, se é disso, se é daquilo, que também faz parte. E agora a gente está vendo que o leque é um super leque chinês, né? Daquele assim, ó, super, ultra, ultra, mega, né? De possibilidades. E eu aqui no meu umbiguinho, quando eu comecei a ler, eu falei assim, ah, tá, então aqui, tá, já me achei. Não me achei nada. Agora que eu tô entendendo a importância, gente. Nossa, tô aqui, tô assim, tô refletindo assim, e tô tentando perceber que onde que eu também pisei na bola, né? Onde que eu dei aquela escorregada fantástica, porque fatalmente cometi um desrespeito, claro, né? Enfim, até por desconhecer. Então veja que o conhecimento faz toda uma diferença, né? Não faz, a gente vai ampliando a percepção e exatamente, eu resolvi escrever sobre o tema e tenho escrito algumas coisas no blog do Vir, Uhum. exatamente para trazer essa consciência e aí até brincando aqui, usando esse momento, uma coisa que eu escrevi, eu abri a minha monografia com quatro, vamos dizer, verbetes, digamos assim, do dicionário, do pequeno dicionário de palavras ao vento, da Adriana Falcão. E aí, os verbetes que eu escolhi dizem assim: efêmero, quando o eterno passa logo. Idade, aquilo que você tem certeza que vai ganhar de aniversário, queira ou não queira. Não é maravilhoso? E aí o tempo. O tempo é onde moram os quandos. E criança é fantástico nisso, né? Quando é que a gente vai chegar? Tá no Sim, carro, você tá indo para lá. Quando a gente vai chegar? E quando a gente vai imediato viajar? E quando é eu vou? esse. É o quando. E aí, para fechar, velhice. A conclusão mais feliz a que uma história pode chegar. E quão belo é isso também trazendo, né, para o nosso trabalho como aconselhadoras biográficas, né? Quão belo, quão precioso, né? É tudo isso, a nossa história bem vivida. E com esse conhecimento, né, que você está trazendo aqui para gente nesse seu partilhar, o que que vai mudar daqui para frente na vida da gente? O que que a gente vai permitir de uma quebra de paradigma, de uma mudança real, consciente? Porque uma coisa é assim, eu estava boba aqui no negócio. É uma história, não estou pedindo perdão nesse sentido, ó, não. Mas agora que eu tenho consciência, eu tenho que estar atenta. Eu tenho que fazer a minha parte, na minha contribuição respeitosa, a minha contribuição de mudança e de evolução. Para, inclusive, eu inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo.
Então, é uma grande responsabilidade, né? Quando a gente toma consciência. Essa tomada de consciência realmente, nossa, eu tô impactada, assim, positivamente, óbvio, né? Mas, assim, o quão a minha mente estava estreitada. E a gente está agora aqui, né, nessa conversa, e eu estou aqui analisando mil coisas, né? E eu escutei muitas coisas a respeito e não estava fazendo a conexão, até no show da Madonna, né? Que teve aqui no Rio, né? Aquela mega produção, etc. O que eu ouvi de comentário do tipo, nossa, mas a mulher tá ali, vai se vestir assim, eu já tenho não sei quantos anos, não sei o que, é só para ganhar dinheiro. Né? Olha, foram. E o principal, a potência dessa mulher, a mensagem, né? A portadora de mensagens, plural, que Uhum. ela tem condição, e as pessoas preocupadas ali com tantas outras coisinhas mínimas, mas que juntas é uma massa crítica até, né? Então a gente tem que Sim. inverter o quadro. A massa crítica tem que ser a massa que entende, compreende, acolhe e respeita. É isso, exatamente. E essa visão de acolher, eu tenho tido, curiosamente, nos meus trabalhos como aconselhadora biográfica, de tempos em tempos eu atendo pessoas com uma faixa etária mais alta. Eu fiz algumas edições do workshop enfocando carreira e biografia humana. Em um deles, foi curioso, porque assim, se fosse por conta de preconceito, eu teria dito à pessoa: olha, mas nessa idade você quer mesmo participar? Então, assim, eu tinha uma pessoa na faixa dos 30, uma na faixa dos 40, uma na faixa dos 50 e um senhor com 80, que tinha E que se saído de interessou uma e que que. tinha saído de um trabalho e queria fazer outra coisa, queria fazer outro trabalho e estava buscando perspectivas, repensar. Então, assim, você disse, uau, com 80 e uma potência, uma vontade, uma coisa. Então, assim, você não espera, você olha assim, não, 80 é da hora de parar, de descansar, de curtir a vida. Não, se a pessoa tem vontade e quer, de alguma forma, colocar aquele seu saber, o seu conhecimento, a sua experiência em movimento, nossa, é maravilhoso. Uhum. Caramba, né? E é inspirador, né? É. Eu fico aqui pensando assim, gente, nossa, que bacana. Ai, tô impactada aqui, né? Tem mais um comentário pergunta, né? Porque muitas de nós mulheres, mesmo independentes, nos deixamos contaminar. Ela não explicou esse contaminar, né? Mas eu imaginei aqui se permitir, aspas, um domínio desse tem que, né? Que a gente estava falando aqui. É uma possibilidade. Foi assim que eu percebi, que eu escutei, né? Como se fosse essa pergunta sendo escutada. E Para mim, no mesmo sentido, Aldair, de alguma coisa que como é que eu, sabendo disso, sendo mulher, eu vou falar de um preconceito contra as mulheres, né? Como é que eu vou ser a portadora vou expressar esse preconceito ou esse estereótipo, eu sendo uma mulher e entendendo mais de perto o que uma outra vive, né? Então eu entendo disso. O que faz isso? Contexto. Contexto contamina. A gente passa a usar sim. palavras e jargões e expressões que estão ali e que, Uhum. se você não se dá conta, não chega um dia que você. É. Que nem você está dizendo, Odair, que você está impactada, então é assim, esse momento de. Nossa Senhora, eu fazia isso. Então É a assim, o culpa. perceber. Não sei se tem culpa, mas assim, essa Mas coisa eu de. falo assim porque justo eu estava ali adormecida para o tema. Simples assim, né? E agora eu não estou mais, ainda bem. É isso. É essa possibilidade de enxergar, né? De depois você não dá para desver, né? Você vai Exato. olhar
para as filas de idosos, você vai olhar para aquele homenzinho lá com a bengala e você vai dizer, caramba, né? Uhum. Não faz sentido, não me representa, né? Então, Exatamente. A representatividade é algo mesmo, né? E a gente tem que pensar assim, e eu também nessa condição, né? De ser a receptora daquele benefício, por exemplo, né? Ou de algo ou outro que chegue até a mim. É todo um entendimento mesmo, né? A partir do conhecer, de ser apresentado ao tema, a esse desenvolvimento, a perceber as nuances, perceber a aplicabilidade, para que haja uma transformação, né? E essa é é a nossa isso. contribuição, né? Aqui nesse veículo live, é, é essa comunicação que está indo para o mundo. E quem assistir posteriormente, né, também vai poder começar a refletir, porque quando a gente começa a raciocinar em cima, sim, a gente começa a ligar os pontos. E, poxa, o que eu quero de resultado? Eu quero um resultado diferente, porque eu quero estar melhor, né, inserida nisso tudo. Como agente e como recipiente, digamos assim, né? Como eu recebendo algo também, É né? isso, porque assim, por exemplo, às vezes eu me pego, eu sou uma pessoa, eu diria, acelerada, então eu ando rápido, eu tendo a andar rápido. Então, se tem uma pessoa mais lenta na frente, você vai dizer, ai meu Deus do céu, mas esses velhos andam devagar. Gente, é um absurdo dizer isso. É um absurdo pensar, mas passa pela cabeça. Agora, se eu quero chegar, em algum momento, eu não vou conseguir ser tão acelerada e tão rápida, porque é natural. Sim. Então, o perceber isso, e às vezes, assim, a gente com a família trata de uma maneira, mas quando é o outro, quando é uma pessoa estranha, Uhum. você vai tratar de outra forma. Então, assim, o ir se dando conta de como é Uhum. que isso está na sua vida. Fala, E tem essa contribuição. mais? Não, Fale. as perguntas acabaram. Agora, essa contribuição, Ângela, do tema, né? E você colocou lá o link para o seu artigo, mas Eduvir, né? Eduvir, não é isso? Blog Eduvir. Isso, Isso. Eduvir. Então, depois a gente vai marcar na live o Eduvir também, para que as pessoas possam ter acesso e que pesquisem. Por quê? Quando a gente fala de saúde, e o propósito maior aqui é saúde da mulher, aí eu falo saúde da mulher porque eu foquei na mulher, mas a mulher também como uma grande matriarca que está aqui nos núcleos, sejam eles familiares, corporativos e por aí vai. Então, nós somos também pessoas que estão levando, né, para os outros e para esses núcleos também aquilo que fez sentido para a gente na transformação. Porque um comportamento inadequado, vou usar essa palavra por falta de outra, de repente você encontra uma palavra melhor. É um baque, é um impacto gigantesco na saúde mental, na autoestima do outro, independentemente da faixa etária. Agora, usando o conhecimento de que o idadismo não está ali específico, nichado para um 40 mais, 50 mais, o prateado, seja lá que nome que vai colocar, e sim qualquer outra faixa etária, a gente tem que parar e refletir, ponderar, muito bem ponderadinho, que é isso. O que é isso que de repente parte de mim, que eu acho que eu faço, né, pelo meu pensar, pelo meu sentir, né, e pelo meu querer fazer, que chega no outro de forma a depreciá-lo, de forma a causar um mal-estar, um desconforto e, quiçá, uma depressão, quiçá um choro contido, porque a gente não sabe a história dessa pessoa, não sabe o que aconteceu, né, no antes, e que aquilo vai ser aquela gota d'água, sabe? Para um quebrar, para um romper. Tudo bem, a gente pode falar que quando há uma rachadura existe uma possibilidade da luz entrar, mas isso é muito bonito. Agora, aqui ao vivo é a cores, sabe? O negócio é outro. A gente pode ser poético, sim, mas a gente tem que colocar o pezinho na realidade. E o que é isso? Como que a gente é esse, né?
eu sou agente de quê, na verdade? É isso que eu queria ter colocado. Eu sou um agente de quê? Eu sou um agente de bem-estar? Eu trago uma boa nova? As minhas palavras são bem ditas ou as minhas palavras são mal ditas, no mal falar, no mal dizer, do mal colocar, do mal empregar? O meu comportamento está sendo um comportamento de partilha, de respeito ou não? São muitas as perguntas para que a gente, né, possa dar passos melhores, né, em termos de vida. Ângela, temos 5 minutos. E que mensagem você gostaria de deixar para o público que está aqui nos assistindo e o público que vai assistir posteriormente? É, daí, fechando essa conversa toda que nós tivemos, e eu diria que esses pontos que você colocou agora nessa tua última fala, eles têm exatamente essa mensagem que eu entendo que é a mais importante, que é a consciência, que é você se dar conta de que existe isso, que é amplo, né? A gente acabou falando da pessoa idosa, porque é quem acaba sendo mais visível pela quantidade, pelo quantitativo, mas Sim. você tem também isso em relação à infância, em relação ao jovem que quer, às vezes, o seu primeiro emprego e ele é preterido. Uhum, É claro que tem projeto aprendiz hoje e tal, mas tem ainda muitos espaços em que não existe essa abertura. sim. Então, ter essa consciência de que você pode promover uma sociedade mais humana, mais uma convivência melhor entre todas as pessoas, passa por cada um de nós e por essa consciência de como nós pensamos nos estereótipos, como nós sentimos esses preconceitos e que discriminação nós fazemos nas Uhum, nossas ações. Então, eu diria que essa consciência, como você falou, pesquisar o tema, tem vários autores interessantes, pessoas que falam no Instagram sobre isso e que podem uhum, ser, vamos dizer, ampliadores sim. da consciência para você poder dar a sua contribuição da melhor maneira. Como você falou, daí ser Uhum, um agente é, de algo que vai em benefício da humanidade, em benefício de todos os seres humanos. sim. E eu vou complementar isso, Ângela, com algo que você falou. Pegando essa linha da vida, e eu não vou lembrar as palavras, né, lá bonitinha, coisa e tal, mas a idade é o fator conector de tudo, porque sim, vamos passar. E se tudo der muito certo, vamos chegar lá também. Então, veja, a gente está num contínuo de crescimento e essa vida podendo ser melhor vivida, melhor, assim, agregada, né, a isso tudo, nessa consciência, se o projeto der certo, a gente vai chegar lá, nessa outra ponta aqui. Então, para que a gente, sim, mude o paradigma. E a gente mude para melhor, que a gente possa ser. Eu sempre falo isso, né? Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E para mim é uma meta de vida, sim. E se eu conseguir, em qualquer instância, eu já estou assim celebrando, porque a gente precisa estar focado em alguma meta, seja ela qual for, né? E de preferência que seja essa, né, da transformação, da evolução, né? E assim, Aldair, já que você falou de meta, de projeto, no livro da Simone de Beauvoir, e tem, aliás, uma outra autora brasileira maravilhosa, que é a Miriam Goldenberg. A Miriam, ela fez várias pesquisas com pessoas idosas. Ela tem 2 livros assim clássicos, que um deles é A Bela Velhice, que ela exatamente faz um contraponto com A Velhice, da Simone de Beauvoir, e o Velho é Lindo, que ela fala das experiências dela com a Uhum, questão do envelhecimento próprio. E uhum, a Simone de Beauvoir e a Miriam reforçam a importância de um projeto na velhice. exato. A importância de você ter um projeto, de você ter uma meta, de você ter. Que isso faz com que a pessoa viva melhor, viva mais e possa exatamente continuar Uhum, realizando
a sua missão, o seu propósito de vida, seguindo em frente. Com qualidade de vida, né? E vida unindo essas três instâncias do meu pensar, do meu sentir e do meu agir, né, Ângela? Querida, gratidão, a gratidão assim, ó, desse tamanhão mesmo, tá? É, foi muito bacana, muito importante e vários pontos de reflexão. E eu realmente agradeço essa contribuição, essa parcela, que isso aqui está indo para o mundo com muito amor, com muito carinho e com muito respeito a quem está aqui, quem assiste depois, quem vai mandar o aviãozinho, quem vai fazer tudo, enfim. É um trabalho que eu me orgulho muito, né, por estar podendo ser esse veículo. E mais feliz ainda porque todos que eu convido sempre aceitam. Então, é o que eu falo sempre no início. São os nossos saberes e os nossos sabores, né? Do nosso jeito, né? Da nossa peculiaridade. E muito obrigada por essa partilha super preciosa. Gratidão. Obrigada, querida, obrigada por tudo. Foi uma maravilha estar aqui com você. Muito sucesso, que o Saúde da Mulher possa continuar inspirando mulheres e homens e todos os seres humanos. Tá bom? Gratidão, Beijo querida. grande. Beijo para Tchau, todos. Tchau, tchau. tchau.